Boa tarde, queridos seguidores do canal. Desculpem a ausência de quinta-feira, mas eu tô aqui de volta. Sejam todos bem-vindos ao Blog Falado. Eu sou Elisa Barreto e gostaria de conversar com vocês hoje a respeito de um assunto muito importante: a retirada das máscaras e a reação que nós tivemos durante essa pandemia, as nossas atitudes uns com os outros, entre outros assuntos. Mas antes eu gostaria de dar um recado. É que a partir da próxima semana nós vamos ter 2 vídeos por semana e não mais 3. Toda terça-feira e todo sábado eu vou postar vídeos aqui no canal. Dos vários assuntos, dos vários blogs, mas serão apenas 2 vezes por semana a princípio, porque a partir do próximo mês, abril, eu vou começar a me dedicar também a um outro canal, o canal País do Pin, que é dedicado ao público infantil. Então é isso aí. Fiquem comigo que o papo vai ser bom. Quantos olhares distraídos que vêm e vão, quantos sorrisos escondidos na multidão, quantos abraços reprimidos por precaução, quantos momentos nos convidam à reflexão. Bom, eu comecei a fazer essa música bem no auge da pandemia, em 2020, e aí eu parei. Falei, não vou dar ibope para essa pandemia não vou dar ibope para esse vírus não, deixa isso para lá. E engavetei, deixei para lá, e eu acho que foi a melhor coisa que eu fiz. Porque eu passei a procurar realmente saber das notícias de uma maneira moderada mesmo, bem leve, bem light, tomar as precauções necessárias, mas procurar me manter um pouco distante desse assunto, não dar ibope para o coronavírus, enquanto a maioria das pessoas só falava nisso, né? Muitas pessoas com quem eu convivo no dia a dia só falando em Covid, coronavírus o tempo todo, pandemia, quarentena, álcool gel, máscara, só se ouvia falar nisso. Hospitalizações, mortes, é claro que eu fiquei sentida, eu perdi amigos, eu perdi parentes, me doeu, eu sofri, eu chorei, eu fiquei triste, mas eu ficar falando o dia inteiro e ficar vendo notícias apenas sobre coronavírus, ficar alimentando o medo, isso não ia melhorar a situação, não ia melhorar em nada para ninguém. Então eu resolvi realmente não ficar living in Covid, igual a maioria das pessoas estavam vivendo em função do Covid. Eu não, eu segui a minha vida, fiz as minhas coisas e, claro, me prevenindo, mas sem paranoia, sem obsessão, sem loucura, mas também sem teorias malucas anti-vacinas por aí. Eu acho que tudo na vida a gente precisa ter um equilíbrio. E é isso que eu vi faltando, tanto de um lado como do outro. Durante quase 2 anos, nós saímos nas ruas assim. Esse é um artefato do qual eu não vou ter nenhuma saudade, sinceramente. Eu tenho problema de ansiedade, tenho falta de ar, mesmo antes da pandemia, costumo ter crises de ansiedade que me dá falta de ar, então realmente foi muito difícil. E eu não vou ter saudade nenhuma. Aqui na cidade em que eu moro, Valença, no estado do Rio, foi liberadas máscaras em ambientes abertos, né, ao ar livre, nas ruas, e também em alguns estabelecimentos. O que eu penso disso? Eu acho que
Tá na hora, sim. É claro que eu acho que muita coisa foi errada, muitas medidas foram erradas, precipitadas, sempre muito de uma forma muito radical, ou tudo ou nada, ou fecha tudo ou libera tudo. Eu acho que em certos momentos não foi a melhor coisa a ser feita. Eu acho que a decisão de não ter carnaval esse ano em muitos lugares foi correta. Eu acho que ainda não é hora para isso. Mas eu também acho que não tem que trancar tudo, como foi feito lá no começo. Eu acho que isso não foi a melhor ideia. Porque fechou tudo e depois liberou tudo, ainda sem máscara, ainda sem ter conhecimento nenhum a respeito do assunto, e as pessoas aglomeraram na hora errada, porque não houve um planejamento, uma programação. Eu acho que deveria ter sido assim: olha, nós vamos entrar numa quarentena, procurem abastecer a sua casa de mantimentos, de tudo que vai ser necessário, porque a partir do dia tal nós vamos ter, sei lá, 15 dias, 20 dias de quarentena, nós não vamos sair, né? Vai ser isolamento social e nós vamos fazer isso para prevenir a proliferação desse vírus. E então cada pessoa abasteça a sua despensa para poder ficar em casa, se prepare para ficar em casa. Mas não foi assim. Não foi assim. Haviam carros na rua rodando e espalhando pânico nas pessoas. Fique em casa. Tipo, desde agora, né? Fique em casa. O coronavírus mata. Proteja-se. Proteja sua família. Não saia de casa. Foi desse jeito. E aí as pessoas ficaram com medo, ficaram apavoradas, ficaram trancadas dentro de casa. E aí o alimento foi acabando, acabando, e a pandemia foi sendo esticada, esticada, chegou a um ponto que as pessoas precisaram ir à rua comprar comida, ir ao banco, receber seu pagamento, resolver suas coisas. E aí todo mundo foi para a rua. Bum! Ainda não havia obrigatoriedade de máscaras. E não havia um preparo, ainda não tinha álcool gel nos lugares, nem nada disso. Bom, todo mundo no mercado, aglomerado, sem precaução nenhuma, sem preparo, e foi isso que aconteceu, e aí o vírus se alastrou. Porque se essa medida tivesse sido tomada da maneira correta, sem gerar pânico, e aos poucos, também sem trancar tudo, fechava durante 15 dias e depois ia voltando aos poucos, né, com as precauções, com álcool gel nas portas dos mercados, o que foi colocado muito depois, né, máscaras nos ambientes fechados já desde então. Se fosse sido feito dessa maneira, eu acredito que nós teríamos chance de ter tido o fim dessa pandemia, ou pelo menos o abrandamento dela mais cedo, enquanto esperávamos pelas vacinas, né, que infelizmente acabaram demorando, mas a partir do momento que elas vieram, a gente ia poder respirar mais aliviada. Se tudo tivesse sido feito de uma maneira mais controlada e mais equilibrada desde o começo. Assim eu penso. Agora eu quero falar da reação das pessoas. Eu senti que, de certa forma, faltou empatia durante a pandemia. Que, aliás, não acabou ainda, né? Nós estamos criando anticorpos, nos acostumando com o vírus, mas ele não vai sumir da noite para o dia. Eu acredito que cada variante que vem mais branda, porque nós vamos criando anticorpos. Foi assim com as outras pandemias ao longo dos séculos. Eu acredito que não vai ser diferente com a Covid, mas ela ainda não acabou. Mas estamos voltando, sim, à normalidade, felizmente, né? Mas durante a pandemia, o auge dela, eu notei que muitas pessoas estavam muito preocupadas em julgar o próximo, em vez de tentar entender as razões do outro. E uma das coisas que serviu mais para as pessoas julgarem as outras foi isso aqui. A máscara. E também a presença das pessoas nas ruas, muitas vezes, né? Então as pessoas diziam: você tá na rua? O que você tá fazendo na rua? Volta para casa. A pessoa às vezes estava indo resolver um problema dela. Eu vi uma velhinha no banco que não tinha ninguém para ir no banco receber o pagamento dela.
Ela precisava receber o pagamento dela, estava ali, quase que o guarda fez ela voltar para casa. O policial, truculento, quase a fez voltar para casa. E ela brigou muito, teve que explicar que ela estava indo receber o pagamento dela, que não tinha ninguém que pudesse fazer isso para ela. E ela conseguiu, mas com muito custo. Uma outra senhora também estava na farmácia, uma farmácia que não tinha delivery, era a única farmácia que tinha o remédio que ela precisava naquele momento. Também foi uma luta para ela conseguir convencer os policiais de que ela estava na rua porque ela precisava. Então eu acho que em muitos momentos o desespero, o apavoramento das pessoas, esse medo que foi espalhado, esse pânico que foi gerado, fez as pessoas agirem dessa maneira com as outras, de forma truculenta, sejam policiais ou não. As pessoas mesmo, pessoas normais, vamos dizer assim, né? Todo mundo é normal, mas no sentido assim, sem ser policial, sem ser uma autoridade. Pessoas como eu, como você, agiram assim, de forma injusta e às vezes precipitada com os outros. Por exemplo, muita gente, né, se viu uma pessoa sem máscara, nossa, aquela pessoa ali não tem consciência, é negacionista, tá andando sem máscara na rua, é eleitora de tal candidato, é isso, é aquilo, não tem responsabilidade, é uma inconsequente, não pensa no próximo. Quando às vezes a pessoa tirava a máscara ou baixava a máscara apenas porque queria respirar. Foi meu caso várias vezes. A cidade que eu vivo tem muita ladeira. E às vezes no verão você está subindo uma ladeira, como que você respira de máscara? Eu às vezes preciso respirar pela boca. E aí eu preciso fazer assim, para conseguir respirar. A máscara entrava na minha boca e eu sufocava. Eu tinha que tirar. Eu vi pessoas andando do meu lado, uma mulher subindo a ladeira também, de repente ela tirou a máscara e falou: não aguento, não estou aguentando respirar, o meu filho tem asma também, não está conseguindo. E aí de repente ele vai lá pro hospital com asma, as pessoas já iam achar que o menino tinha Covid. Então assim, eu notei o nível de paranoia das pessoas, eu achei que faltou empatia, faltou tentar entender os motivos do outro. Porque tudo bem, tinha gente fazendo festinha, aglomerando, tinha gente sim, de sacanagem, não levando a sério, né? Pessoas que estavam abusando. Tinha sim, pessoas que só por pirraça, por rebeldia, deixavam de usar máscara, de fazer os procedimentos necessários. Tinha sim, mas também tinha muita gente que estava na rua porque precisava, que estava sem máscara porque não estava aguentando respirar, pessoas que têm rinite, adenoide, asma, crise de ansiedade, bronquite e diversos outros problemas que realmente não conseguem respirar com uma porcaria de um troço tampando a sua cara. Então realmente é muito complicado. A questão que eu coloco aqui é não julgar o próximo, os motivos do próximo, porque você não está na pele dele. Se você consegue respirar com esse negócio, ótimo. Mas tem gente que não consegue, não é que não quer, é que não consegue. Ah, coloca máscara para evitar o Covid, que é uma doença respiratória, mas não consegue respirar porque está com a máscara na cara. Então é irônico, né? E é contraditório ao mesmo tempo, mas é isso. É isso, simplesmente é isso. Teve pessoas que perderam o emprego, teve muita empresa e loja que fechou, restaurantes fechando, tudo mais. Por outro lado, teve pessoas bebendo desinfetante e até remédio de cachorro na esperança de curar a Covid. Então teve paranoia de tudo quanto é lado. As pessoas ficaram muito fora da realidade, tanto de um lado como de outro. Um exemplo, quando eu estava indo na veterinária dos meus cachorrinhos pagar uma conta, pagar um remédio deles que eu havia comprado, uma pessoa me chamou e disse: "O que é que você está fazendo na rua? Você tinha que estar em casa." Eu falei: "Ah, é? E quem é que vai pagar as minhas contas para mim? Quem é que vai resolver as minhas coisas para mim? Você vai?" Então acaba que a gente fica nervosa. Os ânimos ficaram muito exaltados dos dois lados. Muita gente brigou. Então eu acho que as nossas reações não foram tão positivas. Tudo bem. Houve mais solidariedade em certos pontos. Houve.
houve uma certa aproximação das famílias, houve. Os animais puderam ter um pouco mais de liberdade, sem as pessoas na rua. Não me refiro a cachorros, que infelizmente houve mais abandono. Cachorros e gatos foram muito abandonados e as pessoas, com medo de ir às ruas, deixavam de pôr até raçãozinha para eles. Essa parte aí eu nunca deixei de fazer, mas muita gente deixou, infelizmente. Mas eu tô falando dos animais silvestres, selvagens. Os pássaros apareceram, né, livres de humanos, enfim. Tudo bem, aconteceu muita coisa positiva nesse sentido. As pessoas se ajudando nas necessidades. Mas depois de um certo tempo, até essa família que se reuniu de novo ficou mais estressada. Uns já não aguentavam olhar para a cara dos outros. Começou a ter aquele estresse. As pessoas começaram a se voltar mais ainda para a internet, para os celulares, e se tornar ainda mais dependente da tecnologia, o que eu não vejo como uma coisa boa. Então, teve o lado bom e teve o lado ruim. Eu acho que o lado ruim é que a quarentena se esticou demais. E esticou demais porque começou errado. As medidas foram tomadas de forma errada, precipitada, desesperada lá no começo e prejudicou todo o resto. Fez com que a pandemia e a quarentena durassem mais do que deveriam. Para ter uma ideia do nível de paranoia que pairava no ar, né, e nas pessoas durante a pandemia, uma das coisas foi que eu fui na minha psicóloga e comentei que eu tive uma febre emocional uns dias atrás. E na mesma hora ela levantou, buscou aquele aparelhinho, né, aquele termômetro de medir a temperatura, tacou na minha testa, falou: eu tinha que fazer esse procedimento para ver se você não tá com Covid. Olha só, eu falei: mas eu tô sem febre. Eu falei que eu tive febre há 3 dias atrás, emocional, eu conheço o meu organismo. Ah, mas eu precisava fazer. Outra coisa, eu entrei numa loja para comprar aquela máscara de dormir. Eu gosto de dormir com aquilo. E aí eu perguntei: tem máscara de olho? Aí me disseram: a máscara é na boca, não é no olho. Eu disse: eu tô falando de máscara para dormir. Aí a pessoa: não, a máscara para dormir você não precisa usar máscara. A máscara é só na rua, para dormir você tá na sua casa, você não precisa usar máscara em casa. Aí eu falei: mas eu não tô falando dessa máscara. Eu tô falando da máscara de dormir, daquela máscara que a gente põe no olho. E ela disse: ah, aquilo é para as pessoas da saúde, para os profissionais da saúde. Ela estava se referindo àquela coisa de plástico que alguns profissionais tinham que usar durante a pandemia. Tipo uma máscara de plástico, né? Que a princípio era mais para os profissionais da saúde, né? Então, olha como ela estava vivendo em função da Covid. Então eu expliquei para ela, falei: aquele negócio de dormir, aquela coisa que você coloca assim para dormir, não tem nada a ver com máscara de Covid. Aí ela, muito sem graça, me indicou a seção na loja de departamento onde estava a máscara que eu estava procurando. Sorrisinho amarelo, né? Porque até então ela e o colega atendente da loja, eles deviam estar achando que eu era uma criança, uma retardada, não sei, que estava procurando máscara para dormir, ou então que eu estava obcecada mais do que eles, né? Eles estavam me julgando por eles. Eles estavam obcecados com a pandemia e acharam que eu estava mais ainda, né? A ponto de querer uma máscara para dormir, né? Uma máscara para dormir, ou então aquela máscara de plástico no olho. Então, assim, as pessoas estavam vivendo em função da Covid, realmente. Eu fui na faculdade aqui perguntar a respeito da parte de veterinária para levar o meu cachorrinho para examinar. Aí me disseram: não tá tendo. Eu falei: mas por quê? Por causa da pandemia. Eu falei assim: cachorro também pega Covid? O jardim aqui de Valença, o principal jardim, um dos principais jardins, ele ficou fechado muito tempo. Os bancos do outro jardim e de vários jardins da cidade ficaram lacrados. Será que Covid só pega em pessoa que está sentada, não pega em quem está em pé? Porque os bancos eram distantes uns dos outros. Ou será que nós íamos pegar Covid ou passar
para os pássaros, para as árvores, num jardim que não tem risco de aglomeração, com bancos tão distantes, né? Então, realmente são medidas que a gente não entende. Os horários, por exemplo, dos mercados modificados, será que coronavírus usa relógio, né? Muitas instituições, muitos departamentos fechados, por exemplo, Previdência Social, Ouvidoria Pública, tudo fechado. E de repente começaram a abrir os bares, né? Na época das eleições, beleza, tudo liberado. Natal, festa na rua. Então, assim, Covid realmente tira férias no Natal, às vezes em jogos de futebol, no carnaval, né, nas eleições. Mas as coisas que a gente precisa mesmo foram proibidas. As crianças foram proibidas de estudar durante 2 anos. Então são coisas que não dá para entender. Em São Paulo tiveram uma atitude deslocada de proibir os carros de andar nas ruas. Resultado, os metrôs ficaram lotados. Então eu acho que houve muita loucura. E houve também, como eu já disse, muita falta de empatia. Eu acho que a gente precisa pensar no que essa pandemia trouxe de bom, se é que trouxe alguma coisa de bom, e de ruim, e o que nós aprendemos com ela. Eu acho que com os nossos erros, com as nossas precipitações, loucuras, paranoias e falta de empatia, a gente pode aprender para não agir assim caso aconteça uma outra pandemia, eventualmente. Tomara que não aconteça, Deus nos livre, mas a gente não sabe. Para ver se a gente age de uma maneira mais controlada, para ver se a gente julga menos o próximo, para ver se a gente age de uma maneira mais equilibrada, mais otimista, com menos pânico, menos medo, menos fanatismo, menos obsessão, menos loucura. Bom, é isso que eu queria falar. Eu observei tudo isso durante essa pandemia e muito mais, mas daria um vídeo muito longo e não ia dar certo, né? Eu ia ficar aqui o dia inteiro falando, porque eu observei muita coisa e tenho certeza que vocês que estão me assistindo também observaram, e eu gostaria que comentassem a respeito do assunto. Pode dar sua opinião, tá livre para concordar, discordar, opinar, sugerir, beleza? Esse é o meu desabafo. Espero que as coisas daqui para frente realmente voltem à sua normalidade, dentro do possível, e que a gente possa tirar o melhor disso aí, dessa lição que a gente aprendeu com essa pandemia, para nos tornarmos pessoas melhores e não cometer de novo os mesmos erros. Bom, é isso aí. Grata por assistirem e até o próximo vídeo.